Olá, meus amores, aqui é a professora Delane e chegou a hora de nós estudarmos os verbos regulares do modo subjuntivo. Eu e a professora Milene preparamos esses slides para vocês, tá? Mas antes de começarmos, quero lembrá-los de se inscreverem no canal, clicarem no sininho para vocês receberem as notificações todas as vezes que houver vídeos novos no canal. Combinado? Então vamos ao estudo dos tempos verbais no modo subjuntivo dos verbos regulares. Vocês poderão observar que coloquei os mesmos modelos utilizados lá quando estudamos o modo indicativo. Para a primeira conjugação, utilizei o verbo cantar, vogal temática A, primeira conjugação. Para a segunda conjugação, usei o verbo vender, vogal temática E. Para a terceira conjugação, usei como modelo o verbo partir, vogal temática I. Matéria estudada e aprendida, tá? Então, nós vamos agora estudar o presente do subjuntivo. Nós sabemos que o subjuntivo trabalha com desejo, com a hipótese, né? Então, quando eu estudava lá na idade de vocês, a professora me ensinou um macetezinho, tá? Esse macetezinho consiste no seguinte: mentalmente, eu posso só usar mentalmente, ou então escrever num cantinho da folha o que antes de conjugar o verbo no presente do subjuntivo, para não confundi-lo com o presente do indicativo, tá? Por quê? Se eu colocar o que, eu sou naturalmente levada a flexionar o verbo cantar da primeira conjugação, em eu cante. Ficaria assim, que eu cante. Eu não sei para vocês, mas para mim soa muito estranho dizer que eu canto, que eu cantar, outra coisa qualquer. Soa fácil, soa natural dizer que eu cante. Então, para mim fez sentido. Espero que faça sentido para vocês. Se fizer, ótimo, tá? Se não fizer, não usem esse macete. É só para quem quiser, tá? Então, olha só. Primeira pessoa do singular, que eu cante. Observe que houve uma troca do A pelo E. E isso vai se manter em todas as formas, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Tá certo? Olha, se a gente pensar no presente do indicativo, como é que era? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Olha só. Então, tirando a primeira pessoa, que é o O, lá no presente do indicativo predominava o A, que é a vogal temática do verbo cantar. No presente do subjuntivo, esse A dará lugar ao E. Isso é muito importante, tá? Ai, professora, como é que eu faço para guardar isso? Fazendo muitos exercícios, colocando em contexto. Nós vamos trabalhar, mas hoje você pode começar com o verbo amar, que é da mesma conjugação, já aprendemos. Ele segue o mesmo modelo, amar, vogal temática A, segue o modelo do verbo cantar. Então, separa o radical am e acrescenta as mesmas desinências. Vai ficar que eu ame. E assim por diante. Faça o exercício, tá? Para já ir guardando, memorizando, tá? Vamos à segunda conjugação. Temos aqui o verbo vender. Vamos observar que esse E vai dar lugar ao A. Eu posso puxar mentalmente o mesmo quezinho que tá lá, ó, para me ajudar. Isso para quem fizer sentido, né? É claro, para mim faz sentido. Então, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Olha só, o E dá lugar ao A. Há uma trocazinha aqui, tá? Professora, como é que eu vou guardar isso? Exercitando. Vai pegar o seu caderninho e vai separar o radical do verbo comer,
que nós já aprendemos que tem a mesma vogal temática e segue a conjugação do verbo vender. E vai ao radical acrescentar a desinência. Vai ficar que eu coma, que tu, isso mesmo. Vai continuando, vai exercitando, que vai, né? Aos poucos a gente vai guardando, vai memorizando, tá? Muito bem. Verbo partir, modelo da terceira conjugação. Então, que eu parta. Olha só, semelhante à segunda conjugação, né? Que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam, tá? Exercício é o mesmo. Vai pegar o verbo dividir, que tem a mesma vogal temática e terceira conjugação. Vai separar as partes, tira ali o R de infinitivo, o I que é a vogal temática, separa o radical, tá certo? E ao radical vai acrescentar as desinências. Então, que eu divida, que tu, isso mesmo, que ele, é só ir anotando no caderno e ir guardando o material, tá? Muito legal. Vamos agora ao estudo do pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu não sei para vocês, mas para mim ele sempre pareceu mais fácil, sabe? Sempre me pareceu mais fácil, porque ele tem uma marca fortíssima, que é esse SSE. Percebam, olha só, primeira conjugação, verbo cantar, vogal temática A. Se eu cantasse. Esse C aqui, ó, é de novo aquele macetezinho que a minha professora lá no primário me ensinou. Coloca um C no cantinho da folha, se eu cantasse, para lembrar da hipótese, tá certo? Aqui, verbo vender, segunda conjugação, se eu vendesse, SSE de novo aqui, se repete. Terceira conjugação, verbo partir, se eu partisse. Olha, essa presença do SSE para mim é muito marcante, me permite identificar que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo e é bem clara, tá? Então vamos agora conjugar em cada uma das conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira. Então vamos lá. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a acentuação gráfica. Sim, gente, ela ainda existe. Eu sei que tem gente que não gosta mais de usar, mas ela existe. Existe sim. Aqui nós temos uma proparoxítona. Essa proparoxítona tem uma vogal tônica aberta, que deve ser marcada pelo acento agudo. E o acento agudo, ele é para esse lado de cá, gente. Não é para qualquer lado, não. Tem lado certo, tá? Então, acento agudo, olha a inclinação, lado de cá. Cantássemos. Então, essa palavra é acentuada porque é uma proparoxítona. Se vós cantasseis. Aqui, de novo, eu vou acentuar usando acento agudo, olha a posição, mas eu vou acentuar porque é uma paroxítona terminada em ditongo, ok? Se eles cantassem. Aqui, segunda conjugação, verbo vender. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse. Se nós vendêssemos, ora, mudou a acentuação. Mudou sim. Por quê? Ó, é uma proparoxítona também, mas a vogal tônica é fechada, é vendêssemos. Então, eu preciso usar o acento circunflexo, ele marca, né, esse tom mais fechado. Alguns poderiam chamar isso de chapéuzinho, mas a gente já está no sétimo ano. No sétimo ano, ninguém fala chapéuzinho. No sétimo ano, nós já usamos o nome correto, ok? Então, se vós vendesseis, aqui eu acentuei com circunflexo, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Se eles vendessem. Então, agora, terceira conjugação, partir, que é o meu modelo. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse. Se nós partíssemos, olha para a paroxítona. Se vós partisseis, se eles partissem. Reparem que nesse tempo aqui, o que aconteceu?
simplesmente pegamos o radical de cada uma das conjugações, mantivemos a vogal temática e acrescentamos as desinências de tempo e tempo, modo e número, tá certo? Então eu sempre achei mais fácil, um dos mais fáceis, dos tempos verbais mais fáceis de usar. Então, eu quero chamar a atenção para esse SSE, porque eu não quero ninguém mais escrevendo cantasse com C cedilha, com SC, tá certo? Ah, percebeu que é um verbo, está no pretérito imperfeito, então é SSE. Entendido? Vamos ao último tempo verbal estudado na aula de hoje no modo subjuntivo. Esse tempo será sempre chamado de futuro do subjuntivo. Por que futuro do subjuntivo, professor? Porque nós temos futuro do presente, futuro do pretérito lá no indicativo. Então, para a gente não confundir, então a gente fala sempre futuro do subjuntivo. É só para a gente não confundir. Então, vamos lá. De novo, aquele macetezinho da professora, né? Colocar um quando, né? Às vezes tem gente que coloca o se, eu prefiro quando, tá? Quando eu cantar. Opa! Um R, professora. A senhora não disse que um R é a marca do infinitivo? Eu disse lá no outro slide que ele pode ser a marca do infinitivo, desde que haja duas condições. Ele não esteja relacionado com a flexão de nenhuma pessoa ou número e não esteja relacionado, não dê ideia de tempo ou modo, tá? Então, vocês vão analisar a oração, o contexto e vão verificar se ele está realmente se referindo ao fato de cantar, tipo, cantar é muito bom. Ah, nessa frase, cantar está no infinitivo, ok? Mas está inclusive substantivado. Só que o seguinte, né? Aqui ele não. Quando eu cantar, olha só, está flexionado na primeira pessoa do singular do futuro do subjuntivo, ok? Muito bem. Então, ó, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Nossa, eu falei esse cantardes, até diferente, né, do que a gente pronuncia, para chamar atenção, porque é muito comum errarem o vós. Atenção com esse vós, tá? Ora, vai se repetir, é bem semelhante nas outras formas verbais, nas outras conjugações. Aqui eu tenho a segunda conjugação, o verbo vender, e aqui a terceira, o verbo partir. Repare, só acrescentei o R, as mesmas desinências. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Ou o verbo partir, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Reparem que as desinências foram acrescentadas, né, após o radical e a vogal temática. Tá certo? Então, o que vocês vão fazer agora para aprender a conjugar o futuro do subjuntivo? Aqui, ó, com o verbo cantar, vocês vão, ao verbo cantar, vocês vão associar o verbo amar, tá? E vão conjugar a mesma conjugação, primeira conjugação. Para comparar com o verbo vender, vão conjugar o verbo comer. E para comparar com o verbo partir, vão conjugar o verbo dividir. Assim vocês vão exercitando e memorizando, tá? Beijos meus e da professora Milene. Esperamos vocês na próxima aula.